Boa noite, terceiro ano. Nosso conteúdo é crase. Esse conteúdo já foi visto, quer dizer, eu já mandei o conteúdo sistematizado, mas não mandei o vídeo, né? E hoje a gente vai falar sobre crase. Crase é um conteúdo que vocês precisam ter o máximo de atenção. Em primeiro lugar, cuidado para não confundir. Crase é esse acento aqui, olha, que você parece um agudo, mas na verdade ele é chamado, isso não é indicador da crase, e ele é para a esquerda. Lembre-se que o agudo, o acento agudo, né? O sinal você vai colocar para a direita. Esse sinal indicador da crase você coloca para a esquerda. E a crase é a junção de dois as, né? Onde uma é preposição exigido pelo verbo e o outro é um artigo exigido pela palavra feminina. Então, uma dica para você identificar, para você não errar quando for empregar o sinal indicador da crase, é você lembrar que é só usada nas palavras femininas, é o recurso feminino, ok? Então, se for masculino, já não tem crase. A junção de dois as, e existem algumas dicas de que você pode lembrar na hora se a palavra vai ou a expressão vai ou não exigir o sinal indicador da crase. É quando você substitui por para a, ou então quando você substitui por ao, ou quando você substitui por da, quando há uma flexão da preposição de por da, tá certo? Por exemplo, quando você quer dizer que vai à cidade, você vai colocar o sinal indicador da crase, porque você pode dizer que vai para a cidade. Veja que o verbo ir exige preposição, a preposição a, e a cidade é uma palavra feminina que atraiu o artigo feminino. Então, para não ficar a repetição de a mais a, você coloca apenas um a com o sinal indicador da crase. E você pode substituir por para a, ok? Vou para a cidade. Então, para não dizer vou para a cidade, a com o sinal indicador da crase. Vou à Bahia, com o sinal indicador da crase, porque eu digo que posso voltar da Bahia. Veja que houve uma flexão, que é a flexão, uma mudança da preposição de por da. De é a preposição essencial, mas quando eu coloco o artigo a, eu formo a preposição da. Quando eu posso substituir essa palavra a por da, volto da, eu vou a, mas volto da, eu coloco o sinal indicador da crase. O mesmo não vai acontecer com Brasília. Eu vou a Brasília sem o sinal indicador da crase, porque você não diz que volta da Brasília, você volta de Brasília. A preposição de não flexionou, não mudou. Se não houve mudança, então não tem o sinal indicador da crase. Vou à escola. Eu coloco o sinal indicador da crase, porque eu posso substituir da seguinte forma: vou ao colégio, ok? Então, 3 dicas para você identificar se a palavra ou a expressão vai receber o sinal indicador da crase ou não. E que vai funcionar em muitas vezes, tá certo? Não vou dizer em todos os contextos, porque tem regra. E essas regras vocês vão precisar memorizar, ok? Então, a primeira dica é quando eu posso substituí-lo por para a. A segunda, quando eu posso substituir por ao. E a terceira, quando eu posso substituir por da. Quando há a flexão da preposição de por pela preposição da. Vamos ver o conteúdo sistematizado. Observem essas expressões à vista, separado com o sinal indicador da crase, à vista separado sem o sinal indicador da crase e à vista juntinho. Esse à vista aqui é quando você vai pagar em dinheiro, na hora, ok? Então, farei o pagamento à vista, diferente de a prazo, ok? Ou se paga à vista ou se paga a prazo. Observaram? Então, vocês vão colocar o sinal indicador da crase. A vista, aqui se refere à visão, ao sentido da visão. Então, adorei a vista da janela, a visão, a paisagem, tá certo? Então, é separado sem o sinal indicador da crase. E esse à vista juntinho aqui também refere-se à visão. É o verbo ver, o verbo olhar, é o verbo enxergar, como está aqui nessa dica de português que eu achei interessante mandar para vocês.
ela avistou a praia da porta da casa. Veja que aqui refere-se ao verbo ver. Então, as 3 expressões estão corretas, mas vocês precisam ficar atentos na hora de usar, certo? Na língua portuguesa, a crase indica a contração de 2 vogais idênticas, mais precisamente a fusão. Desculpem, fusão ou junção, a mesma coisa, né? Da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes, como aquela, certo? Vou à igreja. Observaram ó, o verbo ir, eu vou, do verbo ir. Quem vai a algum lugar exige a preposição a igreja. A igreja é uma palavra feminina que atrai o artigo feminino. Para não ficar essa repetição, vou a com o sinal indicador da crase, lembrando para a esquerda, e aí você emprega direitinho o sinal indicador da crase. Aí aqui você pode aplicar aquela regra que eu disse inicialmente, vou para a igreja, ok? Ou vou para o templo. Vou para a igreja, ficou melhor, né? No exemplo acima, temos a ocorrência da preposição a, exigida pelo verbo ir a algum lugar, e a ocorrência do artigo a, que está determinando o substantivo feminino igreja. Quando ocorre esse encontro de 2 vogais e elas se unem, a união delas é indicada pelo acento grave, ou sinal indicador da crase, certo? Quando é que eu vou usar o sinal indicador da crase? Existem regras de uso, regras para não usar o sinal indicador da crase, e também existem os casos facultativos, tá certo? Facultativo, aquele que eu uso ou não. Então, quando é que eu vou usar o sinal indicador da crase? Em primeiro lugar, só diante de palavra feminina, um recurso feminino, tá certo? Olha, aquele aluno nunca está atento à aula. Atento a quê? À aula. Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Suas atitudes são idênticas com as de sua irmã. Estão observando? Porque aqui eu vou colocar o sinal indicador da crase, olha. Eu empreguei uma preposição. Não consigo ser indiferente com ou a, com o sinal indicador da crase, falta de respeito dessa menina. Eu não posso substituir pela preposição com também, então vai receber o sinal indicador da crase. É importante obedecer às regras. O verbo obedecer, vocês ainda vão ver os casos de regência. O verbo obedecer é um verbo que obrigatoriamente exige preposição a. Como está no plural, olha aqui, regras, tudo aqui vai ficar também no plural e com o sinal indicador da crase. As testemunhas assistiram à cena, olha, o verbo assistir, nós ainda vamos ver regência, mas já adiantando o processo, o verbo assistir, quando estiver no sentido de ver, exige preposição a, ok? Então, assistir a o quê? A cena, para não ficar repetição de a mais a, sinal indicador da crase, tá certo? Não é um conteúdo, assim, muito fácil, porque existem regras, mas também não é impossível você memorizar as regras e trabalhar com elas, tá certo? Outras regras de uso. Você vai utilizar nas expressões adverbiais, quem esqueceu o que é advérbio vai ter que voltar. Nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas, como à noite, à direita, à toa, às vezes ela está à toa, às vezes eu vou à praia, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, ok? Pagamento, à moda, até quando ela está implícita, tá certo? Tá certo? Fazer um bife à milanesa, bife à milanesa. Eu não coloquei o termo à moda, mas está implícito a moda milanesa, então eu vou colocar o sinal indicador da crase. A maneira de, a exceção de, a frente de, assim sucessivamente. Vamos aos exemplos.
Ligo-te hoje à noite. Olha, à noite, uma locução adverbial. Advérbio é aquela expressão que indica tempo, que indica modo, que indica negação, que indica intensidade, ok? Vai rever essa questão caso você tenha esquecido, tá certo? Porque isso é uma parte da gramática chamada de sintaxe, que para você compreender, você tem que dominar a morfologia, né? E é importante o ensino de gramática, é importante compreender gramática, eu sempre friso isso nas minhas aulas, porque se não fosse importante, não teria uma competência na hora do Enem, né? De correção da produção do Enem, que é a competência 1, conhecimento, domínio da língua culta. Ela está completamente à parte do grupo. Olha, a funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço. Meu filho mais velho está completamente à deriva e assim sucessivamente. Então, em todas essas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, você vai colocar o sinal indicador da crase. Combinado? Vamos continuar. Veja um exemplo aqui na tirinha. Letra A. Aonde você vai? Lembrando que, olha, um assunto já chamando o outro, né? Aonde eu vou colocar diante de verbo que indica movimento, verbo dinâmico, tá certo? Quando ele não indica dinamismo, não indica movimento, não cabe aonde, é onde está o meu lápis. Agora, aonde você vai, não onde você vai. Olha, a tirinha já lembrando um outro assunto para vocês recapitularem, né? Letra A, onde você vai? A praia. Vou para a praia. Lembra daquela dica que eu dei lá no início? Então, você vai colocar o sinal indicador da crase aqui em a praia, ok? Porque eu posso dizer que vou para a praia, certo? Embora não façam isso, né? Porque a questão do vou para algum lugar é quando a gente vai e fica, né? Mas quando a gente vai, passa um tempinho e volta, então é a, certo? Vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer. À meia-noite, em frente à orla, olha aí, não na orla, tá certo? Como a gente costuma falar no dia a dia, na hora de escrever a orla. Para um bife à parmegiana, ok? Parmegiana, é isso mesmo. A luz da lua, olha, está implícito a expressão a modo, a maneira, ok? Às vezes, locução adverbial, as crases são muito exigentes. E é mesmo, tá certo? E é a primeira competência exigida pelo Enem. Ela lembra o estudo de crase. Outro uso de crase, antes da indicação exata e determinada de horas. Por exemplo, meu filho acorda todos os dias às 6 horas. Então, às 6 horas, às 10 horas, às 20 horas, às 5 horas. Lembrou hora, sinal indicador da crase, certo? Lembre-se disso. Chegaremos a Brasília. Lembram? Brasília não tem o sinal indicador da crase, porque a gente não pode dizer que volta da Brasília. Então, não tem aqui. Mas aqui tem que ter. É obrigatório, porque refere-se a horas. Ou a hora, certo? A missa começará à meia-noite, locução adverbial, certo? Então, você vai colocar, ou a hora também, a hora, desculpem, você vai colocar o sinal indicador da crase. Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre crase. Se já tem uma preposição antes, você não vai colocar o sinal indicador da crase. Senão vai ficar duas preposições no contexto, né? Estou esperando você desde é uma preposição às 6 horas. Aí, neste caso, você não vai colocar, senão você vai ter duas preposições no mesmo contexto. Marcar um almoço para a preposição inclusive é essencial, para as 2 horas da tarde. Não vai colocar o sinal indicador da crase, tá certo? Senão vamos ter duas preposições no mesmo contexto, não é muito bonito. Vou até a praia. Vou até a praia. Então, neste caso, você não vai colocar o sinal indicador da crase, porque já tem a preposição até, ok?
Quando usar crase? Antes da palavra terra. Quando a palavra terra, isso é muito importante, viu, gente? Porque a mesma, como é que se diz? A mesma definição para terra é para casa. Você só vai colocar o sinal indicador da crase diante da palavra terra quando ela indicar localidade, ok? E estiver determinada. Veja, fui à terra onde meu pai nasceu. Fui à terra onde eu nasci. É localização e está determinada. Agora, o astronauta regressou à Terra 30 dias após sua partida. Ok, aí significa localização também. Mas os marinheiros chegaram à Terra, eles não estavam na Terra, né? Significou aqui chão, não significou localização. Então, você não vai colocar. Lembrando, a palavra terra é quando ela estiver indicando localização e estiver determinada. Vou à terra dos meus pais, vou à terra que eu nasci, então todas com o sinal, todas essas construções com o sinal indicador da crase. A mesma coisa para a palavra casa. Você vai colocar o sinal indicador da crase quando ela estiver nesse contexto. Vejam. Regresso a casa sempre que posso. Vejo o outro, regresso à casa de meus pais sempre que posso. Aqui não está determinada, mas aqui está determinada, ok? Aqui está determinada, então com o sinal indicador da crase. Ocorre crase apenas quando a palavra casa está determinada com uma adjunta nominal. Sem a determinação de um adjunto adnominal, não há crase. Então, vou à casa dos meus pais, vou à casa do amigo, ok? Vou à casa da minha avó, dos meus amigos, da minha ou do meu namorado. Está determinada, sinal indicador da crase. Mas regressou à casa, significando apenas o lá. O lá, você não vai colocar o sinal indicador da crase. Agora, quando não usar? Nós vimos até agora quando usar o sinal indicador da crase. E quando é que eu não devo usar, né? Eu não devo usar o sinal indicador da crase antes de substantivos masculinos. Palavras masculinas não admitem sinal indicador da crase. Gosto de andar a pé. Pé é uma palavra masculina, o pé. Gosto de andar a pé. Gosto de andar a cavalo. Cavalo é palavra masculina. Não tem sinal indicador da crase, mesmo estando com antecedido dessa palavra aqui, ó, feminina, do artigo feminino, ok? Não vai colocar o sinal indicador da crase. Será estipulado um tipo de pagamento a prazo, olha, diferente de à vista, pagar em dinheiro. Você não vai colocar sinal indicador da crase. Também não vou colocar sinal indicador da crase diante de verbo. Quem esqueceu o que é verbo tem que voltar. O que é verbo? Palavra que indica ação, que indica estado ou que indica fenômeno da natureza. Então, quando você observar essa construção, não sei se ela chegou a falar. Olha, falar é um verbo. Não vou colocar o sinal indicador da crase aqui, não. É um erro terrível. Leva ponto de corte na primeira competência. Meu filho está aprendendo a cantar. Cantar essa música na escola. Não vou colocar o sinal indicador da crase. Porque aqui é verbo e aqui é verbo. Combinado? Não use diante de palavra masculina, não use diante de verbo. Olha o exemplo. Eu vou correr. E eu vou ficar aqui e comer donuts, né? Isso, acho que é essa pronúncia. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Olha, aqui é para ilustrar o erro, tá certo? A cumprir. Não cabe esse sinal indicador da crase aqui, porque cumprir é um verbo. Certo, gente? Então, não coloque o sinal indicador da crase diante de verbo, por favor, para você não levar ponto de corte. Quando não usar crase, sinal indicador da crase também. Sinal indicador da crase para a esquerda, lembrando, para a direita, aquele sinalzinho para a direita é chamado de agudo, é outra coisa, certo?
Antes da maior parte dos pronomes. Aqui é meio complicado, porque você vai ter que voltar ao estudo de pronome, relembrar, né? Você já viu tudo isso, inclusive comigo também. Antes da maior parte dos pronomes, olha, desejamos a todos, pronome indefinido, não coloco. Você já pediu ajuda a alguém, alguém, pronome indefinido também não coloca. Diante de pronome indefinido, não coloca. Dei todos os meus carrinhos a ele, e ele é um pronome pessoal reto, também não coloco, ok? Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Aqui é o pronome relativo, tá certo? Não, aqui é um pronome indefinido, desculpem. Pronome indefinido, porque aqui é relativo, coloca, tá certo? Então, aqui indefinido não vou colocar. Indefinido, indefinido. Aqui pessoal reto e aqui indefinido. Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Quem? Quem? O que é um pronome indefinido? É aquele que deixa uma lacuna, né? Aquele que está em terceira pessoa, deixa uma interrogação. Quem é? A gente não sabe. Antes de alguns pronomes, você pode colocar, veja. Não entregamos o trabalho à mesma, a própria, vou colocar a mesma professora. Eu pedi a fatura à própria gerente do estabelecimento, a própria, você vai colocar diante desses pronomes, tá certo? Solicitei a senhora, senhorita, os pronomes de tratamento, você vai colocar que não fizesse mais reclamações. Esta é a reportagem a qual o pronome relativo me referi. Você vai colocar. Aqui é indefinido e aqui é relativo. Combinado? Então, essas regras vocês precisam memorizar. Não tem outro remédio. Quando é que eu não vou colocar também? Aqui é fácil. Palavras repetidas. Estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes do dia a dia. Lembrando que dia a dia, antes do novo acordo ortográfico, essa expressão era separada por hífen aqui e aqui, né? Lembram? Hoje, com o novo acordo ortográfico, não há mais. Olha, na mesma aula, a gente relembrando algo do novo acordo ortográfico. A ortografia também é uma exigência da primeira competência do Enem, tá certo? Então, a expressão dia a dia não vai colocar no indicador da crase. Falei com ele cara a cara, tá certo? Cara a cara. Não é uma palavra repetida, não vai colocar no indicador da crase. Gota, gota a gota, minha paciência foi enchendo. A gota a gota, repetida, não vai colocar, que é fácil, né, gente? Antes de palavras femininas no plural antecedidas de preposição a. Fácil também. Este artigo se refere a, no singular, pessoas no plural. Não vou colocar, que estão desempregadas. Agora, a mesma expressão, se os dois estão no plural, você deve colocar. Este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. E eu ainda posso substituí-la àquelas pessoas. Tá certo? Eu vou colocar também. Pronome demonstrativo, aquela. Caso facultativo. O que é facultativo, gente? Eu vou colocar ou não. Se eu colocar, está certo. Se eu não colocar, está certo também. Mas só existem 3 casos. É fácil memorizar. Embora eu tenha colocado apenas 2 aqui, mas existem 3 casos de uso facultativo da crase. Antes de pronomes possessivos femininos, lembrando. Feminino porque crase só se usa diante de palavra feminina, ok? Na festa de Natal, fizeram referência à minha falecida mãe. Deus me livre. A minha, olha, minha é um pronome possessivo feminino. Vou utilizar ou não. Essa construção está certa e esta também está certa. Isso aqui é um uso facultativo. Então, você pode colocar ou não. Diante de nomes próprios, nós não temos esse hábito de colocar, mas se alguém colocar, não está errado, certo? Enviei cartas a Heloísa. Existe um estado aqui no Brasil que usa muito essa expressão, né? Eu acho que é Alagoas que usa muito, eu acredito que sim. Enviei cartas a Heloísa.
enviei cartas a Heloísa, sinal indicador da crase, ou não, porque o caso aqui é facultativo. Embora o falante da língua portuguesa, no dia a dia, diz muito assim, né? Enviei cartas para Heloísa. Para não, viu, gente? Na hora de escrever, não. Para, porque você engole um A, certo? E não é correto. Mas enviei cartas a Heloísa, é mais chique, com ou sem o sinal indicador da crase, está correto. Olha aqui, para ilustrar o sinal indicador da crase, facultativo. Não volte tarde, fique longe da taverna. Não se suje. A Helga parece a minha mãe. Mas tudo bem. Eu também não obedecia à minha mãe, olha. A minha mãe sem o sinal indicador da crase e a minha mãe com o sinal indicador da crase. Onde é que está errado? Correto. Nas duas expressões, tá certo? Parece a minha mãe, obedecia à minha mãe. As duas colocações estão corretas. Aqui é um uso facultativo, certo? Para finalizar, nós temos essa dica aqui, olha, a expressão à distância. Não sei se vocês já tiveram dúvida com relação a isso, mas se tiveram, hoje vocês já tiram essa dúvida, né? Eu lembrei que esse conteúdo era uma exigência muito grande de Lucas. Está aí, Lucas, para você ver esse conteúdo. Educação à distância com ou sem o sinal indicador da crase. Educação à distância, se estiver apenas educação à distância, não tem sinal indicador da crase. Mas se colocar essa distância, determinar a distância, vai receber o sinal indicador da crase. Ok? Olha aqui inclusive sobre terra, né? Se a terra, casa e distância vierem determinadas, ocorrerá a crase. Nós vimos o acidente à distância de 100 metros. Estão vendo que distância foi determinada? Sinal indicador da crase. Se a frase tivesse parado aqui, distância não teria sinal indicador da crase, porque ela não foi determinada. O homem veio à terra de seus avós. Terra está determinada, assim como casa. Você voltará à casa de seu pai. Então, muita atenção nessas expressões, tá certo? Ela é muito usada e para você não errar, se estiver determinada, sinal indicador da crase. O que eu havia dito antes, né? Algumas formas que você pode identificar se vai receber ou não sinal indicador da crase, quando você pode substituir por para a, quando você pode flexionar a preposição de por dar, vim dar a algum lugar, você vai colocar o sinal indicador da crase, ou quando você pode substituir por ao, tá certo? Vou à escola, vou à cidade, você vai colocar o sinal indicador da crase, porque você pode substituir, no caso da escola, vou ao colégio, no caso da cidade, vou para a cidade, ou ainda vou ao comércio, certo? Se vou a, volto da, crase haverá. Se vou a, volto de, crase para quê? Então, se não houve uma mudança de preposição aqui, uma flexão da preposição de para dar, não vai haver crase, ok? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, certo? Sobre crase, aqui a gente termina esse conteúdo. Em seguida, vocês vão ver a ficha de exercício. Façam essa ficha de exercício. É um conteúdo que cai sempre em vestibular, em Enem, nas produções, tá certo? Que cai em concurso, vocês são os próximos, né, concurseiros, e eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Façam a ficha de exercício.